Olá! Nesta edição da Resenha Eleitoral, nós temos o prazer de conversar com o desembargador Luiz César Medeiros. Como vai, desembargador? Tudo Obrigada bem, por me receber. Eu que agradeço. Desembargador, a gente tem vivido no país uma situação única, né, com protestos, pedidos de reforma política. De que forma o senhor acha que a Justiça Eleitoral pode atuar no anseio dos brasileiros? Eu penso e tenho a convicção disso, que a Justiça Eleitoral, como uma das instituições do país, tem que olhar isso, tem que dar ouvido a esse clamor da população, e ela, que é a principal responsável pela manutenção, pelo aprimoramento da democracia através das eleições, ela tem um compromisso muito grande com a sociedade e exatamente por isso tem a obrigação de auscultar todos esses clamores, as informações, as pessoas, de modo a procurar mecanismos para que a sua tarefa realmente seja objetivamente concretizada, né? E um dos pressupostos para que a população seja atendida passa exatamente para que o seu sistema de representação funcione mais corretamente. Essa é a luta da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, quando faz enfaticamente cumprir a lei eleitoral, ela busca exatamente fazer com que haja um equilíbrio de forças, de modo que a sociedade seja devidamente representada. Não tem conseguido isso na prática, infelizmente, em razão das grandes distorções que existem. Oxalá que essas reclamações, esses protestos, legítimos protestos, sensibilizem não só a Justiça Eleitoral, mas aquelas instituições que produzem as leis com as quais a Justiça Eleitoral trabalha, de modo que nós possamos, daí sim, atender esse clamor e melhorar o sistema de representação, ou seja, que as pessoas escolhidas sejam realmente aquelas que melhor representam os anseios da sociedade, e aí nós vamos dar um passo à frente, um grande avanço no sistema democrático, na vida republicana do país. Há uma grande descrença com relação à classe política. O senhor acha que essa descrença pode atingir também, de alguma forma, o trabalho da Justiça Eleitoral ou a instituição? A Justiça Eleitoral ela tem se preservado, e as pesquisas demonstram isso até dentro do aparato judicial. A Justiça Eleitoral é que melhor tem se destacado positivamente na opinião pública. Isso é inconteste. Exatamente pelo trabalho primoroso que a Justiça Eleitoral faz, né? E ela tem demonstrado que, apesar dos instrumentos legais com que ela trabalha, ela se sai muito bem. Ela dá respostas positivas à sociedade, e quando lhe é colocado na mão um instrumento que possa ser concretizado, possa se concretizar a justiça, possa se concretizar aquilo que a sociedade espera do que seja um bom representante, ela faz valer. Aí aconteceu nas eleições passadas com a lei complementar número 135, a famosa lei da ficha limpa, que tanto efeito já foi observado pela sociedade e concretizado pela Justiça Eleitoral. Então, agora, se a Justiça Eleitoral continuar trabalhando com esses instrumentos que não dão a resposta adequada, é bem verdade, e nós temos que admitir que lá na frente a população não vai mais distinguir o joio do trigo e vai colocar a Justiça Eleitoral como um apêndice desse sistema todo que está precisando de uma revisão geral. O que eu quero dizer é que se a classe política não observar o que as ruas estão dizendo e aprimorar seus mecanismos de representatividade, aprimorar seus mecanismos para escolher os candidatos, partidos escolher os candidatos, etc., e observar a legislação naquilo que ela tem de bom, produzindo outra legislação, uma reforma política, quem sabe, em que as coisas fiquem bem mais claras e que a Justiça Eleitoral possa ser um instrumento exatamente para fazer com que a vontade do povo seja realmente preservada no momento do voto. Se não fizer isso, lá na frente, fatalmente, esse tipo de protesto, esse tipo de descontentamento pode atingir a própria Justiça Eleitoral, porque ela vai acabar sendo confundida como as outras instituições do sistema de governo, etc. Pensando numa reforma política, que também incluiria uma reforma do Código Eleitoral, o senhor pode destacar algum ponto que seja mais urgente nessa reforma? O que nós deveríamos mudar primeiro?
Eu tenho insistido que uma reforma política passa por esse problema, por essa questão da escolha dos partidos, quem é candidato e quem não é candidato. O nosso sistema ele é falho, porque muitas vezes o partido escolhe como candidato a pessoa que não representa realmente aquilo que uma determinada comunidade gostaria que fosse. Nós vemos aí a todo momento a intervenção do Diretório Nacional, o Diretório Estadual no Municipal, então a escolha acaba sendo do mandatário estadual e não do municipal, ou acaba sendo do nacional e não do estadual ou do municipal. Isso é uma situação que tem que ser corrigida, quer dizer, os mecanismos de escolha têm que ser corrigidos, e a reforma política seria essencial para isso. Mas um dos pontos principais que eu penso que tem que ser observado e que tem que ser modificado é o sistema de financiamento das campanhas. Eu penso que tudo, ou quase tudo que leva a esse estado de coisa, ou grande parte do que leva a esse estado de coisa, esses caminhos de corrupção, de protecionismo, etc., passa pelo financiamento da campanha. O senhor é a favor de um financiamento público? Eu não diria, eu tenho falado também que não sei se o financiamento público resolveria em totum se nós não tivermos um mecanismo eficiente para evitar o financiamento alátero que vai ocorrer. Então o financiamento privado por si só, ele não é tão desditoso. Em outros países tem financiamento privado e as coisas funcionam bem. O problema é que o sistema que vige no Brasil é muito complicado. Quem acaba financiando, depois vai cobrar o financiamento que deu. Isso que está ocorrendo. E esse encontro de contas acaba não fechando com o interesse da sociedade. Então o financiamento público, ótimo, seria excelente. Por quê? Porque o candidato, ou a agremiação partidária, ou aquela pessoa que se elegeu, que foi escolhida legitimamente pelo povo, não ficava devendo satisfação para a pessoa que financiou. Isso, nesse aspecto, ótimo, excelente. Então, sou a favor do financiamento público. Mas, ao lado disso, tem que haver um sistema eficiente e rigoroso para impedir que continue sendo financiamento, vamos denominar aqui como se fosse um caixa 2. Se hoje no financiamento privado nós já temos caixa 1, caixa 2, agora imagina o financiamento público. Então a pessoa vai receber o numerário público para que a eleição tenha toda aquela lisura que se espera, e um ou outro vão se valer de financiamento privado escamoteado, ilícito, e as coisas não vão chegar a um bom fim, a um bom termo. Então, financiamento público, sim, ótimo. E um instrumental legal que possa dar eficiência para que a Justiça Eleitoral coíba qualquer abuso no sentido de um financiamento ilícito ou a busca de um caixa 2, qualquer um desses instrumentos que nós tantos conhecemos e que acaba viciando em determinados aspectos o nosso sistema eleitoral. O senhor falou da questão da escolha dos candidatos pelos partidos e como isso está viciado. O senhor é a favor do lançamento de candidatos avulsos sem partido político? Eu não tenho uma ideia firmada a respeito de qual seria o melhor sistema. Realmente eu não tenho. Eu seria precipitado de relatar uma opinião agora a esse respeito. Eu confesso que eu não fiz uma reflexão mais atenta a respeito. O que eu tenho a convicção é que o sistema atual precisa ser reformulado. Eu acho que o voto distrital, se amoldando à realidade brasileira, no meu modo de ver, sem um estudo mais aprofundado, seria, no meu modo de ver, o melhor caminho. Aí haveria uma representação, um compromisso mais efetivo do eleito com o eleitor. E não esse distanciamento, Esse fato de alguém lá, numa região totalmente desconhecida, vir buscar voto em que não tem nenhuma razão de ser com ele, nenhuma ligação de compromisso social, isso acaba dificultando as coisas, E com o voto distrital as coisas já ficam mais no clima da possibilidade do eleitor cobrar de forma mais rápida, de forma mais direta, da pessoa que ele escolheu para ser o seu representante. Penso, sem um estudo, repito, mais aprofundado, que esse seria um caminho bastante interessante de ser tomado. A presidente comentou a possibilidade de convocar um plebiscito ainda este ano. O que o senhor acha disso? E, para finalizar, como que a Justiça Eleitoral, então, poderia dar esse passo que é grande, É um desafio. Sempre que se fala em plebiscito, se fala em Justiça Eleitoral, porque ela que vai. Plebiscito não deixa de ser uma eleição, uma grande e importante eleição para grandes e importantes temas. E a Justiça Eleitoral vai ter que trabalhar com todo o seu aparato, toda a sua energia, todos os seus mecanismos, todo o instrumental legal, para que
isso seja levado adiante. Vai depender exatamente da eficiência da justiça eleitoral, o resultado do plebiscito, para que ele realmente sintetize ou resuma a vontade e a expressão popular. Nós já tivemos outras experiências de plebiscito, não tivemos? Tivemos. Então, há financiamento também, em prol do parlamentarismo, do presidencialismo, enfim, sempre que nós tivemos plebiscito no passado, fortes correntes econômicas, políticas se aliam a um outro lado. E agora não vai ser diferente numa eventual reforma política. É um instrumento importante? É, indubitavelmente. Se ele vai resolver a situação, é uma incógnita, porque de repente a coisa pode ser colocada para a população, e a nossa população, em termos de compreensão das coisas, ela é muito heterogênea, porque nós temos várias camadas de pessoas mais cultas, outras que não tiveram tanto acesso à educação, etc., que não vão distinguir bem a coisa. Então, de repente, o resultado acaba não refletindo, ela vota numa coisa e acaba pensando que está votando numa coisa e está votando em outra, como acontece quando vota no candidato. Então, o referendo, o plebiscito, por si só, ele é um instrumento importante, mas por si só ele não vai dar a resposta adequada, não é garantia de resposta adequada. Então, eu não sei se hoje essa proposta é um mecanismo de eu quero e vocês vêm comigo, ou é realmente um caminho escolhido sensatamente, com bom senso, com estudo, etc., para ser colocado e personalizado. A outra questão é que nós estamos com a eleição aí em cima. Se não mudar o calendário eleitoral, em outubro termina. Quem não tiver filiado a um partido não pode se candidatar. Então, será que nós teremos tempo suficiente para fazer um plebiscito, para mudar as regras do jogo eleitoral, de modo que possa valer para a eleição seguinte? Acho muito difícil. Para fazer uma consulta dessa envergadura, nós precisamos de tempo, de aparato, porque senão pode sair um remendo pior do que o soneto. E, por derradeiro, como a Justiça Eleitoral pode atuar nisso, é exatamente aprimorando os seus mecanismos, não só na questão do plebiscito, na questão das próprias eleições. E um passo gigantesco que está sendo dado nisso é a questão da biometria. A biometria é um sistema que, ao lado de outras medidas da Justiça Eleitoral, vai dar uma importante resposta à sociedade. Por quê? Porque ela vai garantir cada vez mais a lisura do processo eleitoral. Como diz as propagandas aí que o TSE tem colocado, e é uma verdade isso, é a garantia de que você é que está votando lá. Que ninguém pode trazer uma impressão digital forjada ou qualquer coisa que valha. É a garantia de que você está votando lá. Então, pessoas mortas, pessoas desaparecidas, pessoas não presentes, não poderão votar mais. Não que estou dizendo que isso ocorra em grande quantidade, etc. Mas a gente sabe que pode ocorrer. Com a biometria, é mais uma segurança, mais um instrumental que a Justiça Eleitoral coloca à disposição da sociedade para que a lisura das eleições seja realmente efetiva. Obrigada, desembargador, pela entrevista e boa sorte para todos nós. Que Deus queira. Muito obrigado.